Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, bem-vindo de volta ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Hoje eu estou aqui de volta com vocês para dar continuidade à nossa nova saga de leitura. Nós estamos agora lendo Percy Jackson e os Olimpianos. Estamos no comecinho aqui no primeiro livro, então caso você não tenha visto os outros vídeos, tem uma playlist separada, volta um pouquinho lá, você consegue pegar a leitura desde o início. Mas hoje me foi dada a responsabilidade de ler com vocês o capítulo 4 de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, inclusive os capítulos, os nomes dos capítulos desse livro são excelentes. Enfim, vamos ler juntos hoje o capítulo 4, chamado Minha Mãe Me Ensina a Torear. Bom, mas antes da leitura, vamos aos recados de sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, assim, todas as vezes que houver algum projeto novo ou novos vídeos, você vai ser notificado, você vai ser avisado, então, para não perder nada. Curte e compartilha, que assim você ajuda também a divulgação do canal e apoia o nosso trabalho. Certo? Então, sem mais delongas, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, capítulo 4, Minha Mãe Me Ensina a Torear. Arrancamos noite adentro por estradas rurais escuras. O vento golpeava o camaro, a chuva açoitava o para-brisa. Eu não sabia como minha mãe conseguia ver alguma coisa, mas ela mantinha o pé no acelerador. Toda vez que um relâmpago produzia um clarão, eu olhava para Groover, sentado ao meu lado no banco de trás, e me perguntava se tinha ficado louco ou se ele estava usando algum tipo de calça felpuda. Mas não, o cheiro era o mesmo que eu me lembrava das excursões do jardim de infância para o zoológico infantil. Lanolina, como o de lã, o cheiro de um animal molhado de estábulo. Tudo que eu pude dizer foi: então você e minha mãe se conhecem. Os olhos de Groover moveram-se rapidamente para o espelho retrovisor, embora não houvesse carro nenhum atrás de nós. Não exatamente, disse ele. Quer dizer, nós nunca nos encontramos pessoalmente, mas ela sabia que eu estava observando você. Observando a mim, estava de olho em você, cuidando que estivesse bem, mas não estava fingindo ser seu amigo, acrescentou apressadamente. Eu sou seu amigo. Ah, e você é o que exatamente? Isso não importa nesse momento. Não importa? Da cintura para baixo, meu melhor amigo é um burro. Groover soltou um agudo e gutural bé. Eu já tinha visto ele fazer aquele som antes, mas sempre achei que era um riso nervoso. Agora eu me dava conta de que era mais um berro irritado. Bode! Exclamou. O quê? Eu sou um bode da cintura para baixo. E você acaba de dizer que isso não importa. Alguns sátiros poderiam pisoteá-lo por causa desse tipo de tratamento e insulto. Opa, espera. Sátiros? Você quer dizer como os mitos do Sr. Brunner? Aquelas velhas na banca de fruta? Era um mito, Percy? A Sra. Dodds era um mito? Então você admite que havia uma Sra. Dodds? É claro. Então por que... Olha, quanto menos você soubesse, menos monstros atrairia, disse Groover, como se aquilo fosse perfeitamente óbvio. Nós pusemos a névoa diante dos olhos humanos. Tínhamos esperança de que você achasse que a benevolente era uma alucinação. Mas não adiantou. Você começou a perceber quem você é. Quem eu... Espera um pouco. O que você quer dizer? O estranho rugido ergueu-se novamente em algum lugar atrás de nós, mais perto que antes. O que quer que estivesse nos perseguindo ainda estava à nossa cola. Percy, disse minha mãe, há muito a explicar e não temos tempo suficiente. Precisamos pôr você em segurança. Em segurança como? Quem está atrás de mim? Ah, nada demais, disse Groover, obviamente ainda ofendido com o comentário sobre o burro. Apenas o Senhor dos Mortos e alguns de seus asseclas mais sedentos de sangue. Groover! Desculpa, Sr. Jackson. Poderia dirigir mais depressa, por favor? Tentei envolver minha mente no que estava acontecendo, mas não consegui. Sabia que aquilo não era um sonho, eu não tinha imaginação. Jamais poderia sonhar com algo tão estranho. Minha mãe fez uma curva fechada para a esquerda, desviamos para uma estrada mais estreita, passando com velocidade por casas de fazendas escuras, colinas cobertas de árvores e placas que diziam colha seus próprios morangos, sobre cercas brancas. Onde estamos indo? Perguntei. Para o acampamento de verão que falei. A voz de minha mãe estava tensa. Por mim, ela estava tentando não parecer assustada. O lugar para onde seu pai queria mandá-la. O lugar para onde você não queria que eu fosse. Por favor, querido, implorou ela. Isso já é bem difícil. Tente entender. Você está em perigo. Porque umas velhas senhoras cortaram um fio de lã.
Aquilo não eram velhas senhoras, disse Groover. Eram as parcas. Você sabe o que isso significa. O fato de elas aparecerem na sua frente, elas só fazem isso quando você está prestes a... Quando alguém está prestes a morrer. Epa, você disse... Você? Não, eu não disse, eu disse alguém. Não, você disse você. Ou seja, eu. Eu quis dizer você como quem diz alguém. Não você, Percy, mas você qualquer um. Meninos, disse minha mãe. Ela puxou o volante com força para a direita e eu tive um vislumbre do vulto do qual ela se desviara. Uma forma escura e ondulada, agora perdida na tempestade atrás de nós. O que foi aquilo? Perguntei. Estamos quase lá, disse minha mãe, ignorando a pergunta. Mais 1,5 km, por favor, por favor, por favor. Eu não sabia onde era lá, porém me vi inclinando-me para a frente na expectativa, querendo que chegasse logo. Do lado de fora, nada além de chuva e escuridão, o tipo de campos vazios que a gente vê quando vai para o extremo de Long Island. Pensei na Sra. Dodds e no momento que ela se transformou naquela coisa com dentes pontiagudos e asas de couro. Meus membros ficaram amortecidos de choque retardado. Ela realmente não era humana e pretendia me matar. Então pensei no Sr. Brunner e na espada que ele jogara para mim. Antes que eu pudesse perguntar a Groover sobre aquilo, os cabelos de minha nuca se arrepiaram. Houve um clarão ofuscante e bum, de fazer bater o queixo, e o carro explodiu. Lembro-me de ter sentido peso, como se estivesse sendo esmagado, frito e lavado como uma mangueira, tudo ao mesmo tempo. Descolei minha testa do encosto do assento do motorista e disse, ai. Percy! Gritou minha mãe. Estou bem. Tentei sair do estupor. Eu não estava morto. O carro não explodira de verdade. Tínhamos caído em uma vala. As portas do lado do motorista estavam enfiadas na lama. O teto se abriu como uma casca de ovo e a chuva derramava para dentro. Relâmpago. Era a única explicação. Tínhamos voado pelos ares, para fora da estrada. Ao meu lado, no assento traseiro, havia uma grande massa informe e imóvel. Groover! Ele estava caído de lado, com sangue escorrendo no canto da boca. Sacudi seu quadril peludo pensando, não. Mesmo que você seja metade animal do quintal, ainda é meu melhor amigo e não quero que você esteja morto. Então ele gemeu. Comida. E eu soube que havia esperança. Percy, disse minha mãe, temos que... Ela titubeou. Olhei para trás, num clarão de relâmpago, através do para-brisa traseiro salpicado de lama, vi um vulto andando pesadamente em nossa direção no acostamento da estrada. Aquela visão fez minha pele formigar. Era uma silhueta escura de um sujeito enorme, como um jogador de futebol americano. Parecia estar segurando uma manta por cima da cabeça. A metade superior dele era volumosa e indistinta. As mãos erguidas davam a impressão de que ele tinha chifres. Engoli em seco. Quem é... Percy, disse minha mãe, extremamente séria. Saia do carro. Ela se jogou contra a porta do lado do motorista e estava emperrada na lama. Tentei a minha, emperrada também. Desesperado, ergui os olhos para o buraco no teto. Poderia ser uma saída, mas as bordas estavam chiando e fumegando. Sai pelo lado do passageiro, disse minha mãe. Percy, você tem que correr. Está vendo aquela árvore grande? O quê? Outro clarão de relâmpago, e pelo buraco fumegante do teto eu vi a árvore a que ela se referia. Um enorme pinheiro do tamanho de uma árvore de Natal da Casa Branca, no topo da colina mais próxima. Aquele é o limite da propriedade, disse minha mãe. Passe aquela colina e verá uma grande casa de fazenda no fundo do vale. Corra e não olhe para trás. Grite por ajuda. Não pare enquanto não chegar à porta. Mãe, você também vem. O rosto dela estava pálido. Os olhos tristes como quando ela olhava para o oceano. Não, gritei. Você vem comigo. Ajude-me a carregar o Groover. Comida, gemeu o Groover, um pouco mais alto. O homem com a manta na cabeça continuou indo em nossa direção, gruindo e bufando. Quando ele chegou mais perto, percebi que não podia estar segurando uma manta acima da cabeça, porque as mãos, enormes e carnudas, balançavam ao seu lado. Não havia manta nenhuma. O que queria dizer que a massa volumosa e indistinta, que era grande demais para ser sua cabeça, era sua cabeça. E as pontas que pareciam chifres... Ele não nos quer, disse minha mãe. Ele quer você. Além disso, não posso ultrapassar o limite da propriedade. Mas não temos tempo, Percy. Vá, por favor. Então fiquei zangado.
Zangado com a minha mãe, com Groover, o bode, com a coisa chifruda que se movia pesadamente em nossa direção, de modo lento e calculado como um touro. Passei por cima de Groover e empurrei a porta, que se abriu para a chuva. Nós vamos juntos. Venha, mãe. Eu já disse que... Mãe, eu não vou abandonar você. Ajude aqui com Groover, por favor. Não esperei pela resposta dela. Me arrastei para fora do carro, puxando Groover comigo. Ele era surpreendentemente leve, mas não podia tê-lo carregado por muito longe se minha mãe não estivesse indo me ajudar. Juntos, pusemos os braços de Groover em nossos ombros e começamos a subir a colina aos tropeços, com o capim molhado na altura da cintura. Ao olhar de relance para trás, tive minha primeira visão clara do monstro. Tinha fácil mais de 2 metros e os braços e pernas pareciam algo saído da capa da revista Músculos. Bíceps, tríceps saltados e mais um monte de outros seps. Todos estufados como bolas de beisebol embaixo de uma pele cheia de veias. Ele não usava roupas, a não ser cuecas, branquíssimas da marca Fruit of Loom, o que teria sido engraçado se não fosse o fato de a parte superior do seu corpo ser tão assustadora. Pelos marrons e grossos começavam na altura do umbigo e iam ficando mais espessos à medida que chegavam aos ombros. Seu pescoço era uma massa de músculos e pelos que levavam uma enorme cabeça, que tinha um focinho tão comprido quanto o meu braço, narinas ranhentas e o reluzente anel de bronze. Olhos pretos cruéis e chifres, enormes chifres preto e branco com pontas que você não conseguiria fazer nem com um apontador elétrico. Reconheci o monstro muito bem. Tinha sido uma das primeiras histórias que o Sr. Brunner nos contara, mas ele não podia ser real. Pisquei os olhos para desviar a chuva. Aquele é o filho de Pacify, disse minha mãe. Gostaria de ter sabido antes o quanto deseja matar você. Mas ele não pronuncia o nome, advertiu ela. Os nomes têm poder. O pinheiro ainda estava longe demais, pelo menos 100 metros colina acima. Dei outra olhada para trás. O homem-touro se curvou por cima do nosso carro, olhando pelas janelas. Ou não exatamente olhando. Era mais como farejar, fuçar. Eu não sabia muito bem por que ele se dava a esse trabalho, já que estávamos a apenas 15 metros de distância. Comida, gemeu Groover. Shhh, fiz eu. Mãe, o que ele está fazendo? Não está nos vendo? Sua visão e audição são péssimas, disse ela. Ele se orienta pelo cheiro, mas vai perceber que estamos longe logo logo. Como que na deixa, o homem-touro bramiu de raiva. Ele agarrou o Camaro de Gabe pela capota rasgada, o chassi rangia e gemia. Ergueu o carro acima da cabeça e atirou na estrada. Aquilo se chocou contra o asfalto molhado e deslizou em meio ao chuveiro de fagulhas por cerca de 500 metros antes de parar. O tanque de gasolina explodiu. Nem um arranhão, lembrei-me de Gabe dizendo. Ops. Percy, disse minha mãe. Quando ele nos vir, vai atacar. Espere até o último segundo, depois saia do caminho. Ele não consegue mudar a direção muito bem quando já está atacando. Você entendeu? Como você sabe de tudo isso? Estou preocupada com um ataque há muito tempo. Devia ter esperado por isso. Fui egoísta mantendo você perto de mim. Perto de você, mas outro bramido de raiva. E o homem-touro começou a subir pesadamente a colina. Tinha nos farejado. O pinheiro estava apenas mais alguns metros, mas a colina era cada vez mais íngreme e escorregadia, e Groover ficava cada vez mais pesado. O homem-touro se aproximava. Mais alguns segundos e estaria em cima de nós. Minha mãe devia estar exausta, mas carregou Groover. Vá, Percy, sozinho. Lembre-se do que eu te disse. Eu não queria mais me separar, mas tive a sensação de que ela estava certa. Era a única chance. Pulei para a esquerda, virei-me e vi a criatura avançando em minha direção. Os olhos pretos brilhavam de ódio, fedia a carne podre. Ele inclinou a cabeça e atacou. Aqueles chifres afiados como navalhas apontados diretamente para o meu peito. O medo no meu estômago me deu vontade de disparar. Mas isso não daria certo. Eu jamais poderia correr mais do que aquela coisa, então fiquei parado. E no último momento, saltei para o lado. O homem-touro passou por mim toda como um trem de carga. Depois bramiu de frustração e se virou. Mas dessa vez, não contra mim, mas contra minha mãe, que estava acomodando Groover sobre a grama. Tínhamos chegado ao topo da colina. Embaixo, do outro lado, pude ver o vale, bem como minha mãe dissera, e as luzes de uma casa de fazenda tremeluzindo amarelas através da chuva. Mas estava a 800 metros de distância. Nunca conseguiríamos chegar lá. O homem-touro roncou, escarvando o chão.
Ficou olhando para minha mãe, que recuava lentamente colina abaixo, de volta para a estrada, tentando afastar o monstro de Groover. Corra, Percy, disse ela. Não posso passar daqui. Corra. Mas fiquei lá, parado, paralisado de medo enquanto o monstro a atacava. Ela tentou sair de lado, como me dissera para fazer, mas o monstro tinha aprendido a lição. Jogou a mão para a frente e agarrou-lhe o pescoço quando ela tentou escapar. Ele a ergueu enquanto lutava, chutando e dando murros no ar. Mãe! Então, com um rugido furioso, o monstro fechou os punhos em volta do pescoço de minha mãe e ela se dissolveu diante dos meus olhos, fundindo-se em luz, uma forma dourada e tremeluzente, como uma projeção holográfica, um clarão ofuscante, e ela simplesmente se foi. Não! A raiva substituiu o medo. Uma nova força ardeu em meus membros. A mesma onda de energia que me veio quando a Sra. Dodds mostrou as garras. O homem-touro foi na direção de Groover, que estava deitado na grama indefeso. O monstro se curvou, fungando meu melhor amigo como se estivesse prestes a erguê-lo dali e fazê-lo dissolver também. Eu não podia permitir aquilo. Tirei minha capa de chuva vermelha. Ei! Gritei, agitando a capa e correndo para um lado do monstro. Ei, estúpido! Monte de carne moída! O monstro virou-se para mim sacudindo seus punhos carnudos. Eu tive uma ideia. Uma ideia boba, porém melhor do que não pensar em nada. Encostei as costas do grande pinheiro e agitei a capa vermelha na frente do homem-touro, pensando em pular fora do caminho no último momento. Mas não foi assim que aconteceu. O homem-touro atacou depressa demais, os braços estendidos para agarrar qualquer que fosse o lado para onde eu tentasse me esquivar. O tempo começou a passar mais devagar. Minhas pernas travaram. Eu não podia pular para o lado. Assim, saltei direto para cima, usando a cabeça da criatura como trampolim. Girei o corpo no ar e caí sobre seu pescoço. Como eu fiz aquilo, não tive tempo para descobrir. Um milésimo de segundo depois, a cabeça do monstro chocou-se contra a árvore e o impacto quase fez meus dentes saltarem da boca. O homem-touro cambaleou de um lado para o outro, tentando se livrar de mim. Segurei com força em seus chifres para não ser arremessado. Os trovões e os relâmpagos ficavam mais fortes. A chuva caía em meus olhos. O cheiro de carne podre queimava minhas narinas. O monstro se sacudia e corcoveava como um touro de rodeio. Poderia simplesmente ter chegado para trás e me esmagado completamente na árvore, mas eu começava a perceber que aquela coisa só tinha uma direção, para frente. Enquanto isso, Groover começou a gemer na grama. Quis gritar para ele ficar calado, mas do jeito que estava sendo jogado de um lado para o outro, se abrisse a boca, deceparia minha própria língua com uma mordida. Comida, gemeu Groover. O homem-touro virou-se para ele, escavou o chão novamente e se preparou para atacar. Pensei em como ele havia espremido a vida para fora de minha mãe, como a fizera desaparecer um clarão de luz, e a raiva me abasteceu com um combustível de alta potência. Agarrei os chifres com ambas as mãos e puxei para trás, com toda a minha força. O monstro se retesou, soltou um grunhido de surpresa e então... plec! O homem-touro berrou e me atirou pelos ares. Aterrissei de costas na grama. Minha cabeça bateu contra uma pedra. Quando me sentei, minha visão estava embaçada, mas eu ainda tinha o chifre nas mãos, como o osso partido do tamanho de uma faca. O monstro atacou. Sem pensar, rolei para o lado e me levantei de joelhos. Quando ele passou a toda velocidade, enterrei o chifre quebrado bem na lateral do seu corpo, logo abaixo da caixa torácica peluda. O homem-touro urrou em agonia. Debateu-se, rasgando o peito com suas garras. Depois começou a se desintegrar. Não como minha mãe, em um clarão dourado, mas como a areia se esfarelando, carregada pelo vento aos pedaços para longe, do mesmo modo como a Sra. Dodds se desintegrara. O monstro se fora. A chuva tinha parado. A tempestade rugia, mas somente à distância. Eu cheirava a gado e meus joelhos tremiam. Minha cabeça parecia que ia se partir ao meio. Estava fraco, assustado e tremia de tristeza. Acabara de ver minha mãe se desvanecer. Queria me deitar e chorar, mas havia Groover, precisando da minha ajuda. Portanto, consegui erguê-lo e descer cambaleando para o vale em direção às luzes da casa. Eu estava chorando, chamando minha mãe, mas me agarrei a Groover. Eu não ia deixá-lo partir. Minha última lembrança é ter desmaiado numa varanda de madeira, olhando para o ventilador de teto que girava acima de mim. Mariposas voando em volta de uma luz amarela e as expressões austeras e familiares de um homem barbudo e uma menina bonita, com cabelos loiros encaracolados como os de uma princesa.
Os dois olharam para mim e a menina disse: é ele, tem de ser. Silêncio, Annabeth, disse o homem. Ele ainda está consciente. Traga-o para dentro. Bom, fim do capítulo de hoje. São capítulos bem curtos, né? Se você acompanhou as leituras de Harry Potter, você percebeu que daquela saga para essa, Rick Riordan escreve capítulos um pouco menores. Enfim, essa é uma observação. Bom, capítulo 4, a gente ainda está na introdução do livro, né? Está sendo introduzido para nós, leitores, o universo, os personagens, a trama, então é tudo muito inicial. Mas tem 3 coisas que eu quero chamar a atenção nesse capítulo, que me chamam a atenção. A primeira delas é a ambientação dessa literatura. É muito típico, eu não conheço profundamente toda a literatura, todo o trabalho do Rick Riordan. Eu tive contato com 2 sagas, que a primeira foi Percy Jackson e os Olimpianos. A segunda, eu li há muito tempo atrás, ela se chama As Crônicas de Kane. É algo parecido, eu preciso depois retornar a essas leituras, que eu me lembro de só ter dado o início. Mas ele também ambientaliza, ele cria um universo um pouco similar com Percy Jackson, mas baseado numa mitologia egípcia. É bem interessante. Mas o que eu quero falar, na verdade, é que tanto aqui nessa saga quanto nessa outra que eu mencionei, o autor ele pretende e ele constrói esse mundo fantasioso, mágico, né? E não confunda. Nós temos, de um lado, mitologia, certo? Os estudos mitológicos, e a partir do momento que nós temos uma literatura com a inserção de novos personagens, nós chamamos isso de são elementos mágicos, elementos fantasiosos, tá? Então aqui é uma fantasia mágica, mas é um termo só para a gente conseguir estar na mesma página. Enfim, tanto em Crônicas de Kane quanto em Percy Jackson, o autor ele gosta de construir um ambiente em que assuntos sérios são debatidos, nós temos elementos que nos chocam. Por exemplo, aqui nesse capítulo nós vimos de uma hora para outra a mãe do Percy falecer. Então ele perdeu uma mãe agora nesse primeiro capítulo. Um personagem já foi retirado da história. E é algo de se sentir. Mas ainda assim o autor ele não deixa de lado em momento algum o humor. Isso, as sátiras aí o tempo todo. Então os personagens eles vivem fazendo piadas uns com os outros. E para mim isso é algo que ao mesmo tempo suaviza a história, algumas questões que ele pretende trabalhar, mas também nos une aos personagens. Porque no fim das contas, nada tão sério, nada precisa ser levado tanto a sério, né? Mas além disso, além desse humor que ele pretende, que ele traz o tempo todo, ele separa muito bem o momento de falar sério, o momento de fazer piada. Então aqui nesse capítulo nós temos essa transição do momento em que eles estão no carro, e aí o Groover e o Percy estão lá conversando, um tirando o sarro cara do outro, tentando entender a situação, e tem essa narrativa até engraçada em certos momentos, mas depois o capítulo finaliza muito sério. Ele finaliza com a morte da mãe do Percy e ele chegando até então, nesse acampamento, né, nessa fazenda. Enfim, então essa separação é bem gostosa de ser lida. Espero que vocês tenham entendido, porque às vezes as coisas funcionam na minha cabeça e eu não consigo colocá-las para fora. Mas esse dinamismo dos capítulos, que é muito característico da escrita do Rick Riordan, é muito gostoso de ser lido. Você tem ali hora de falar sério, hora de fazer brincadeira, e ele separa isso muito bem, muito gostoso. Outras 2 coisas que eu quero comentar. A primeira é o fato de que o Groover ele se torna aqui, neste capítulo, o melhor amigo, aquele a quem o Percy pode se apegar. Isso acontece simultaneamente à morte da mãe do Percy. Então, ele, como uma figura sozinha nesse universo, no mundo criado pelo Rick Riordan, ele tem 2 pessoas a quem ele consegue se apegar, a mãe e o Groover. Então, a partir do momento que ele perde a mãe, e aí nisso também nós damos início à famosa trajetória do herói. Então, assim que ele perde a mãe, ele começa a ter essa sensação, esse sentimento de heroísmo, que é muito comum nesse tipo de narrativa, e isso não é ruim nem bom, apenas uma característica desse tipo de narrativa. Então, ao mesmo tempo que isso acontece,
acontece esse não seria um aprimoramento, mas esse vínculo entre ele e o Groover se torna ainda mais forte. Então essas duas coisas acontecem simultaneamente. E é um capítulo muito importante para isso, porque pode parecer, nessa primeira leitura, numa olhada por cima, elementos muito simples. Nós já vimos isso em outras histórias. De fato, mas isso não deixa de construir o personagem, o que é muito interessante. Então a leitura é sempre muito mais do que está ali na superfície da página. Então, só queria chamar a atenção de vocês para isso, porque são elementos que, quando eu leio esse capítulo, quando eu estava lendo esse capítulo aqui junto com vocês, eu me peguei pensando em alguns momentos. Bom, enfim, falei pra caramba, espero que vocês tenham me entendido, espero que vocês tenham gostado do capítulo, da leitura, da minha companhia, e eu vejo vocês por aí, certo? Aguardem os próximos capítulos, daqui a um tempo eu volto. Até mais!